A casa parecia um relicário. Cada sala guardava um cheiro, uma mancha de sol no tapete, o eco de vozes que já não voltavam. No corredor, um cabide vazio balançava levemente quando a porta da frente se fechou. No quarto ao fundo, a cama do menino permanecia feita do mesmo jeito que havia sido deixada. O ursinho ao canto, a roupa dobrada na cadeira, uma foto emoldurada sobre a mesinha de cabeceira. Marcos ficou ali, parado, com uma mão ainda pousada na maçaneta, sentindo um aperto que não cabia em lugar nenhum do corpo. Ele voltara para aquela casa porque não tinha para onde mais ir. Não era só o imóvel, era o peso acumulado de tudo que fora empurrado para debaixo do tapete. As brigas pela herança de afeto, a pressa por resultados, a fome de sucesso que o afastara dos pais e da vida que conhecia. Anos antes, quando o escritório cresceu e os voos ficaram mais frequentes, ele escolhera a sala de reuniões em vez do almoço de domingo. Quando Lian ficou doente e a culpa cresceu, Marcos escolheu a fuga. Abandonar a casa dos pais na mesma noite em que ouviu a última palavra do hospital. E foi assim que tudo se partiu. Um pai que saiu correndo atrás de objetivos e um lar que ficou com portas semi-abertas e lembranças amassadas. Aquele quarto era a página que não fora virada. A porta rangeu quando ela abriu por completo. O ar estava frio, carregado de pó fino e de uma fragrância doce, quase infantil, que parecia ter sido guardada ali como se o tempo se recusasse a seguir. Marcos aproximou-se da mesinha e pegou a moldura. Era a fotografia de um menino com olhos cheios de perguntas e um sorriso que cruzava o rosto inteiro. Ele sorriu primeiro, um gesto automático. Depois a face ficou dura e o sorriso se quebrou. Algo o fez recuar. Um ruído abafado, como de pequenas botas no assoalho. Ele virou, já com a mão que procurava o bolso do paletó onde costumava guardar o celular, o coração subiu desarrumado. No canto do quarto, sobre o tapete claro, um menino estava sentado, abraçando um ursinho já amassado. A expressão dele era calma, direta, como se tivesse o direito inquestionável de estar ali. O menino tinha traços suaves, olhos que olhavam com atenção e uma doçura que não era teatral. Quando se levantou, ele tocou os dedos no ursinho como quem o reconhece desde sempre. Vestia roupas simples demais para o inverno, e havia no seu rosto algo que para Marcos partiu o mundo em dois. O menino era uma criança com síndrome de Down. Parte da reação de Marcos foi instintiva, surpresa, indignação, medo mesmo. Porque no espaço onde ele mais se sentia vulnerável, havia aparecido um estranho que exigia explicações. "O que você está fazendo aqui?" Marcos perguntou, e o som da própria voz o fez se sentir ainda mais estranho. O menino ergueu o olhar e com a voz pequena, mas firme, respondeu. "Ele disse que eu podia ficar." As palavras vinham simples, como quem repete uma ordem que aprendeu. Marcos congelou. Não era uma linha que se esperasse num diálogo racional. Quem havia dito ele? A princípio, Marcos pensou que fosse um vizinho, um conhecido, alguém que dera abrigo por piedade. Mas os olhos do menino apontaram para a fotografia sobre a mesa, e quando Marcos seguiu o gesto, tudo dentro dele se moveu. Na moldura, Liam parecia exatamente como nas memórias que não o deixavam dormir. Bochechas rosadas, cabelo desalinhado, um sorriso aberto. Havia algo mais, um pequeno botão preso ao canto da moldura, colado com adesivo. O mesmo botão azul marinho com um barquinho dourado que Marcos reconhecia de imediato. Era de um blazer que ele tivera e perdera numa época em que ainda tentava ser invulnerável. Ele lembrava desse botão porque, na noite do acidente, o blazer estava sobre a cadeira da sala de espera do hospital. Ele se lembrava do botão porque o carregava no bolso por meses, como se fosse um talismã. O menino apontou para o botão e depois tocou no bolso do paletó, onde estava exatamente aquele botão, como quem completa uma conversa muda. Ele tirou do bolso um pedaço de papel amarelado, dobrado em 4, e estendeu a mão. "Encontrei", disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Marcos recebeu o papel com dedos trêmulos. A caligrafia era conhecida, era a sua, embora as palavras estivessem gastas pelo tempo. Ele leu sem querer, como se o texto o puxasse através de um túnel. "Se um dia você precisar, esta casa é sua. Não a abandone por medo." Era uma carta que ele escrevera anos antes, num momento em que ainda tinha esperança de reconstruir. A carta que ele jurara nunca abrir.
A carta que, ironicamente, servia agora como prova de uma promessa que, unilateralmente, ele mesmo havia feito. Os minutos que se seguiram foram feitos de pequenas respirações e de um mundo que insistia em mudar. O menino, que se chamava Eli, esse nome ele divulgou com naturalidade quando perguntaram. Tinha memórias soltas, imagens que se colavam umas às outras como adesivo velho. Dizia, com a simplicidade dos que guardam verdades sem rodeios, que Liam mandou. Não explicou como sabia, apenas afirmava como quem relata algo que aconteceu, sem necessidade de convencer. Marcos olhou para a cama. No travesseiro havia ainda um pequeno desenho preso por um ímã na cabeceira, um barco desenhado com lápis de cor, com um sol sorrindo no canto e num traço caprichoso de criança, um homem e um menino rindo juntos no convés. Alguém tinha desenhado aquilo há muito tempo. O desenho tinha a assinatura de Liam, o contorno inconfundível da letra torta que Marcos ainda guardava na caixa de papéis. Todas aquelas provas, o botão, a carta, o desenho, começaram a fazer a resistência de Marcos se dissolver como gelo no copo quente. Não havia coerência lógica que explicasse por que uma criança em situação de rua estava no quarto do filho falecido, com objetos que pareciam vínculos entre as histórias deles. Havia, sim, uma sensação profunda de que algo precisava ser reparado. Como você entrou aqui? Marcos perguntou, tentando manter a voz firme, mas sem agressividade. Eu dormi no quintal, respondeu Eli. Minha mãe mandou. Ela disse que tinha que ir, mas disse que eu podia vir. Ele disse que eu podia ficar. A menção de minha mãe trouxe outro nó. A governanta, Dona Helena, que cuidara da casa durante anos, foi a primeira a ser chamada por Marcos. Ela apareceu na cozinha com passos rápidos, o avental ainda preso, perguntando com espanto e, depois, um alívio contido, que foi maior para Marcos do que para qualquer outro. A administradora antiga da casa reconheceu Eli e falou com gentileza sobre a mãe do menino, Maria, que havia tido problemas sérios no passado, que estava em recuperação, que aparecera e desaparecera como tantas pessoas feridas nas margens da cidade. Havia um histórico de visitas mensais, uma rede frágil de apoio e agora uma presença inesperada no quarto do filho. Marcos, que passara anos evitando olhar o próprio espelho emocional, sentiu a necessidade de agir sem precisar entender tudo. A criança tinha uma fragilidade evidente e, ao mesmo tempo, uma força serena. Sua presença servia como espelho do próprio abandono que ele praticara. Havia uma contradição incômoda. Ele, que um dia deixara a casa dos pais para se proteger do peso da família e da culpa, encontrava-se agora diante de uma criança que chegara ali por motivos igualmente ligados à ausência de cuidado. Ele a expulsaria? A lei, o bom senso, a razão diziam que não. Mas havia também a vergonha de aceitar que sua vida tomara outro rumo por causa de alguém que, de algum jeito, o lembrava do que ele perdera. O pulso de Marcos batia alto. Ele se permitiu sentar na beira da cama como se o corpo precisasse de um apoio físico para segurar a alma. O menino sentou-se no tapete de frente para ele. Havia nas mãos de Eli um desenho novo, enrugado com cores fortes. Era um barco de papel, pintado com canetinhas improvisadas. Ele olhou para Marcos e ofereceu o desenho. Para o homem que mora aqui, disse. Marcos sorriu com a garganta apertada e, de repente, não conseguiu reter o choro. Não foi um choro escandaloso, foi um som que vinha de dentro do peito, como se algo nele muito enrijecido se rompesse. Ele sentiu a garganta queimar e algo formigar atrás dos olhos. As palavras saíram em sequência atropelada, sem pretensão filosófica, apenas a verdade crua. Eu não mereço, murmurou. Eli não respondeu com discurso moral. Ele inclinou a cabeça como se não entendesse o peso daquela frase e depois disse com a simplicidade que fere, ele disse que não foi culpa sua. A frase caiu como água sobre brasas. Marcos entrou em colapso, porque aquilo era tudo aquilo que ele precisava ouvir e nunca ouvira. Uma absolvição que vieram dos lábios de um estranho, pronunciada sem cerimônia, como quem passava adiante um bilhete. Uma absolvição entregue na forma de palavras tão claras que desfizeram o nó de anos de autopunição. Ele deixou cair a cabeça sobre as mãos. A oração não veio imediatamente.
Antes veio um silêncio que fazia cócegas nos ouvidos. Depois, num fio de voz, como quem testa o que ainda acreditava, ele falou: Se existe algum lugar onde alguém escuta, eu preciso de um descanso. Preciso que me diga que eu posso respirar de novo. As palavras foram dirigidas ao vazio, mas naquela entrega havia uma rocha de sinceridade. Não era um discurso religioso rígido, era um pedido humano e vulnerável. Eli olhou para ele com olhos que pareciam ter aprendido a esperar respostas curtas e diretas. Então, Marcos fez algo que não fazia há muito tempo. Juntou as mãos de forma trêmula e falou. Não acompanhado por liturgia, nem por público. Foi uma conversa íntima. Senhor, se o Senhor estiver ouvindo, dê-me coragem para cuidar do que sobrou. E me ajude a entender como aceitar o perdão que me foi dado por alguém que nem pode me julgar mais. As palavras ficaram no ar. Havia ali mais confissão do que petição. Um pai que reconhecia pela primeira vez em longos anos a própria falha. Era uma oração pequena, feita de fragmentos de fé e muita dor. Não prometia milagres, não exigia sinais, pedia só a leveza de poder continuar. Quando Marcos terminou, as mãos ainda tremiam. Eli, com a naturalidade que tem quem convive com a simplicidade da vida, levantou e com cuidado ajeitou o cobertor que estava sobre os joelhos do homem. Depois, pegou o ursinho e o colocou de volta no travesseiro. Ele disse que a casa é grande, Eli falou, e que aqui tem espaço para todo mundo que precisa. Dona Helena trouxe chá. A cozinha, que até então soara a gelo, começou a emitir sons de vida, o tilintar de uma colher, passos que não haviam sido escutados como habitualmente, uma panela que chiaria se alguém resolvesse fazer um arroz. Marcos olhou para o menino. Havia nas pequenas ações de Eli um conjunto de gestos que o professor de etiqueta não teria aprovado, e que, paradoxalmente, o deixavam à vontade. O menino respirava com uma naturalidade que não pedia permissão ao mundo para existir. Nos dias que se seguiram, Marcos tomou decisões que pareciam pequenas, mas carregavam a intenção de um retorno. Ele telefonou para um número anotado numa agenda antiga, o da assistente social que muitas vezes visitava a clínica onde Leon fora atendido. Sara atendeu com voz calma. Quando ele explicou, sem ornamentos, que havia um menino na casa do filho, ela se ofereceu para vir. Sara conhecia os caminhos burocráticos e humanos daquela geografia. Não prometeu que tudo seria simples, mas disse que poderia ajudar a garantir a segurança da criança e a abrir as portas para um acolhimento correto. Ela explicou com paciência quais passos seriam necessários: notificação, avaliação social, um relatório que descrevesse as condições da mãe, visitas domiciliares e, se houvesse necessidade e consentimento, o encaminhamento para tutela provisória. Era linguagem de procedimentos, mas dita com um tom que não esvaziava a dignidade da situação. Para Marcos, ouvir os passos concretos foi como sentir a rota se desenhar no chão. Quando Sara chegou, a primeira coisa que fez foi conversar com Maria, a mãe de Eli, que apareceu poucos dias depois na casa. Maria trazia marcas visíveis das dificuldades. Havia no rosto dela uma mistura de arrependimento e esperança. Ela falou com dor sobre as noites em que não conseguira manter a estabilidade, sobre recaídas e tratamentos interrompidos, sobre a culpa de ser uma mãe que falhara em ocasiões e o desejo de tentar de novo. Sara ouviu com um caderno em mãos, anotando, sem pressa, com a quietude de quem acredita que cada pessoa é mais do que seu pior momento. No encontro, Maria reconheceu que não podia dar a Eli as condições que a criança precisava naquele momento. Ela manteve, porém, um desejo profundo de participar: visitas mensais, tratamento contínuo, esforços para restabelecer a guarda no futuro caso se recuperasse. A disponibilidade de Maria, combinada com o acolhimento imediato que Marcos podia oferecer, desenhou uma possibilidade: a tutela provisória, com acompanhamento social e um plano para fortalecer a reabilitação de Maria, com vistas a uma reintegração futura, se isso fosse possível e saudável para Eli. Marcos sentiu o peso do compromisso. Acenar papéis, receber visitas de assistentes sociais, permitir inspeções no lar,
tudo isso exigia que ele saísse do casulo do isolamento e aceitar não só acolher uma criança, mas enfrentar o processo de reparar, de reconstruir. E havia um outro nó a ser desfeito, a relação com seus pais. Abandonar a casa anos antes, voltar agora significava encarar uma história de mágoas e silêncios. Mas Dona Helena, com a sensibilidade de quem já vira muitas famílias se desfazerem e se reconstituírem, tratou de organizar uma conversa que fosse mais reparo do que acusação. Os pais, no início desconfiados, acabaram por ceder ao ver a delicadeza com que Eli se apresentava em meio ao lar que fora tantas vezes apertado pelo pranto. O processo legal durou semanas. Houveram relatórios, entrevistas, avaliações médicas e pedagógicas, e a burocracia avançou com a lentidão paciente das coisas importantes. Sara providenciou que Eli fizesse um cadastro no sistema de proteção social, que fossem avaliadas as necessidades específicas da criança com síndrome de Down, que se articulassem serviços de saúde e educação especial. Marcos aprendeu a preencher formulários, a ouvir termos técnicos, a aceitar que havia uma rede que, se acionada, funcionava para além do seu orgulho. Durante uma visita domiciliar, uma técnica do conselho perguntou ao menino sobre suas preferências, suas vontades. Eli, com a honestidade que só as crianças têm, enumerou. Gostava de desenhar barcos, de andar no quintal, de ouvir histórias sobre o mar, mesmo sem nunca ter visto um oceano. Gostava de bolo de cenoura e de abraços longos. Ele falou sobre o que lhe trazia alegria com a clareza de quem nomeava o essencial e não aquilo que os adultos insistiam em complicar. Para Marcos, ouvir aquilo foi um lembrete de que, para cuidar, bastava começar pelas coisas simples. Nem tudo foi tranquilo. Houveram noites em que Marcos acordava suando frio, sentindo um cheiro que lembrava o hospital e se via chorando por Liam. Em outros momentos, sentia-se inadequado diante das demandas de Eli. As consultas médicas, os exercícios de estimulação, a paciência necessária para pequenas frustrações. Ele teve que aprender uma nova linguagem do afeto, a cadência de rotinas que não envolviam planilhas ou metas de crescimento empresarial. Aos poucos, a casa que outrora fora um túmulo de memórias tornou-se um espaço de movimentos. Brinquedos no chão, potes de tinta ao lado da mesa da cozinha, um cantinho com almofadas para leitura, que antes era apenas um canto virado para a janela. Houve uma cena, numa tarde de chuva, que marcou a mudança de tom. Marcos estava sentado à mesa com uma pilha de papéis de um lado e uma caneca de chá do outro. Eli entrou com uma folha onde desenhara um barco e, sem pedir licença, ajeitou-se no colo de Marcos. O homem sentiu um mundo estranho e novo se ajustar ao redor daquele gesto. O calor da criança, a respiração tranquila contra o peito, uma sensação de pertencimento que se fazia sem palavras. Era difícil dizer se aquilo curava algo. Não se tratava de uma transformação mágica. Tratava-se de um lento processo de convivência que às vezes doía e às vezes salvava. Meses depois, quando a tutela foi concedida de forma provisória, havia no rosto de Marcos uma mistura de alívio e responsabilidade. Ele assinara documentos, comprometera-se com um plano de vida estável para Eli. E houvera uma decisão judicial que reconhecia a necessidade de proteção da criança naquele momento. Maria, que mantinha um tratamento contínuo, visitava com regularidade, e havia um plano claro de reintegração condicionado ao cumprimento de metas terapêuticas. A tutela não era uma sentença definitiva, era um instrumento de cuidado que permitia que a vida de Eli se estabilizasse. Enquanto a casa se enchia de risos e de ruídos cotidianos, Marcos começou a imaginar algo além das paredes, uma resposta maior para a ferida que o atravessara. Em silêncio, ele recordava as cartas antigas que Liam escrevera à mão, os desenhos guardados numa caixa de sapatos, o botão com o barquinho dourado que agora habitava uma caixinha na gaveta da cômoda. Havia ali um conjunto de pequenas oferendas que agora tomavam um novo sentido. A ideia nasceu com delicadeza, transformar a dor em um gesto sólido, algo que não apagasse a ausência, mas que a convertesse em ajuda para outras famílias que viviam situações parecidas. Assim, nasceu a proposta de uma fundação em memória de Liam. Não seria uma promessa de milagres, nem garantia de solução para todos os problemas. Seria um espaço de apoio a crianças com deficiência que viviam em situação de vulnerabilidade.
Um lugar que oferecesse acompanhamento, orientação às famílias, articulação com serviços públicos e formação para cuidadores. Marcos sabia que usava ali um nome sagrado para si, o nome do filho, e por isso o projeto precisava ser feito com responsabilidade, com transparência e com amor, sem espetáculo. A fundação teve o nome simples de Casa Liam. A partir de doações modestas, campanhas discretas e muita articulação com redes de proteção, a casa começou a se formar. Não foi algo instantâneo. A primeira sala era um espaço compartilhado no centro comunitário da cidade. Depois veio um pequeno jardim onde as crianças podiam correr e ver o céu sem grades. Marcos, que havia sido grande apenas na esfera empresarial, descobriu outra amplitude ao negociar com órgãos municipais, ao participar de reuniões com pedagogos especializados e ao aprender a ouvir famílias que traziam histórias de resistência. Eli cresceu ali, no centro das coisas, com a segurança de uma rotina que incluía terapias, brincadeiras e, sobretudo, a presença de pessoas que não o viam como um problema a ser resolvido, mas como uma criança que tinha direito a uma infância. Maria avançou em seu tratamento e, aos poucos, reconstruiu uma relação como filho que se pautava na esperança de retribuição. Houveram visitas supervisionadas, atividades conjuntas, momentos de frustração e também de alegria. O processo era lento, mas havia um horizonte. A transformação social que Marcos almejava vinha também acompanhada de transformações íntimas. Ele não deixou de sentir saudade de Liam. Havia dias em que o peso voltava mais denso, e outras em que a lembrança era suave, como um vento que passa. Mas o que mudou foi a sua relação com a culpa. Não era uma dissolução total, sentimento tão humano não se apaga de uma hora para outra, mas havia agora a possibilidade concreta de viver com aquilo sem ser dominado por ele. O cuidado oferecido a Eli não foi um substituto por Liam, foi antes um modo de reparar, de honrar e de agir. Num aniversário de 2 anos da fundação, muitos se reuniram no quintal que agora tinha um pequeno banco pintado de azul. Havia crianças correndo atrás de bolhas de sabão, voluntários com camisetas coloridas e, ao centro de tudo, uma caixa onde foram guardados objetos que contavam a história daquele resgate. O botão azul marinho com o barquinho dourado, o desenho do barco que Liam fizera, a carta amarelada num envelope de papel amassado. Marcos pegou a caixa e, com a voz que já não tremia como antes, falou aos presentes sobre o que significava transformar dor em ação. Ele não falou de milagres, falou de responsabilidade, falou de compromissos e de decisões práticas, capacitação de cuidadores, apoio às famílias, creches inclusivas. Em nenhum momento fez promessas fáceis, nem transformou a narrativa num espetáculo de redenção pessoal. Pediu com humildade que todos os que pudessem contribuíssem. Tempo, recursos, escuta. E naquela tarde, quando Eli correu até Marcos e o abraçou, o homem sentiu que havia um ciclo que se fechava com um fio de ternura. No entanto, o ponto mais íntimo daquela jornada fora o que Marcos guardou para si. Houve noites em que ele se sentava na cadeira de balanço do quarto de Eli, olhava para a foto de Liam e segurava o botão na palma da mão. Havia um rito sem liturgia. Ele tocava o objeto, lembrava de um rosto e dizia uma oração curta, como quem fala com um amigo antigo. A oração não buscava sinais nem glória, era simplesmente um pedido de força para continuar, de coragem para acolher e de sabedoria para ser justo. Se o Senhor nos ouvir, obrigado por me manter de pé quando eu não sabia como, ele dizia em voz baixa. Permita que eu seja útil. Não me tire a saudade, apenas transforme-a em algo que ajude outros corações. As palavras eram sinceras e pequenas. Havia em cada sílaba a confissão de alguém que aprendera a depender menos do próprio controle e mais do serviço aos outros. Era uma oração que, para ele, tinha o poder de alinhar decisões cotidianas com um sentido maior. A história de Marcos e Eli não se encerra num desenlace fácil. Houveram dificuldades financeiras, entraves burocráticos que precisaram de paciência e noites de insônia em que a responsabilidade parecia maior do que o fôlego. Mas havia também o cotidiano que cura a alma em pequenas doses. Um bolo de cenoura feito por Maria, as aulas de natação que alegravam Eli, as sessões de música onde o menino batia palmas no ritmo certo,
Havia, sobretudo, o reconhecimento de que o amor era praticado em atos concretos. Levar ao médico, pagar uma terapia, ir buscar na escola, sentar e ouvir. Em dias menos esperançosos, Marcos olhava para o botão com o barquinho e sentia a presença de Liam em cada decisão feita em seu nome. Era uma lembrança que o convocava a agir com responsabilidade e ternura. O botão foi colocado ao final dentro de uma caixinha transparente, na qual, ao lado, repousava o novo desenho favorito de Eli. Um barco que, desta vez, tinha muitas pessoas dentro. Havia também um bilhete de Maria, escrito com letras trêmulas, que dizia: "Obrigada por não ter virado as costas." No ato simbólico de guardar aquelas coisas, Marcos entendeu que o abandono que cometera anos antes não precisava definir sua vida para sempre. Ele compreendeu também que redenção não era limpeza absoluta, mas uma sequência de gestos que, feitos com humildade, curavam. Havia, claro, saudade, havia culpa, mas havia também ação. E nessa conjunção de memórias e compromissos, ele encontrou um caminho. A cena final acontece numa manhã ensolarada, quando o quintal já tinha flores pequenas nascidas do cuidado de voluntários. Ele corre pelo gramado atrás de um barco de papel que uma criança maior soprou para longe. Marcos, sentado no banco azul, observa. Dona Helena rega as plantas e sorri. Maria passa e beija o rosto do filho. Sara, que viera ver como as coisas caminhavam, anota algo no caderno com um ar sereno. A casa Liam ganhou corpo e rosto, não como consolo pela perda, mas como resposta prática ao que a dor havia ensinado. Marcos levanta e caminha até a caixa onde ficam guardados os objetos sentinela. Ele abre e retira o botão azul marinho, segura pelo fio metálico e o observa. Ao lado do botão está o desenho antigo de Liam. O papel amarelado da carta que ele escrevera anos atrás repousa dobrado. Ele coloca o botão no bolso, junto ao peito, e sussurra, não para os outros, mas para si. Eu não apaguei você. Eu estou tentando fazer o que é certo. Eli aparece correndo, observa o gesto e estende a mão. Marcos confia o botão nas mãos pequenas do menino por um instante, como quem transmite uma herança simbólica. Ele o segura com reverência infantil e sorri. Não precisa de palavras. A criança com síndrome de Down sorri e, com isso, dá ao homem uma certeza simples. Cuidado é maior que culpa. No caminho de volta à casa, passando pela porta que um dia fora trancada por medo, Marcos sente o vento de outro modo. Ainda há cicatrizes, ainda há noites em que o coração aperta. Mas também há o som das risadas que ecam mais alto do que o silêncio que o amedrontara anos atrás. E naquilo que aprendeu a dividir entre lembrança e ação, ele encontrou um modo de viver que, mesmo imperfeito, era verdadeiro. Se essa história tocou você, inscreva-se e acompanhe outras narrativas sobre fé, responsabilidade e transformação. E, se puder, considere apoiar iniciativas que acolhem crianças em situação de vulnerabilidade. Às vezes, um gesto pequeno permite que alguém encontre abrigo, cuidado e um futuro com menos medo. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que a dor pode ser o princípio de uma esperança em ação.